Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus de hoje, de sábado, de domingo e provavelmente de segunda-feira, eu quero falar sobre Santa Ceia. Estamos na semana Santa Ceia. Algumas igrejas estarão já no domingo agora, celebrando a Santa Ceia. Outros estarão se lembrando na segunda semana do mês. Será a última Santa Ceia do ano de 2021. Então, muito bem, amados. Algumas das interrogações que têm chegado até nós, as pessoas dizem: presbítero, eu estou há muito tempo na igreja. Eu não sou batizado. Eu posso tomar Santa Ceia? Quem não é batizado pode tomar a Santa Ceia? Muito bem, eu gostaria de responder essas perguntas baseado naquilo que eu interpreto dentro da Bíblia. Quero deixar bem claro que isso não é uma doutrina. Cada igreja é independente, cada liderança é independente, cada ministério é independente. Não quero criticar nenhum ministério, também não quero que vocês levem em conta aquilo que estou falando como sendo uma base doutrinária. A Bíblia, o que a Bíblia diz acerca da Santa Ceia? A única coisa que eu sei que a Bíblia diz que a Santa Ceia é para os salvos. Então não tem nenhuma regra clara na Bíblia sobre ser batizado para tomar a Santa Ceia. Agora, a minha interpretação é da seguinte maneira: que o batismo, ele é o sinal oficial que as pessoas crê em Jesus Cristo, crê que o Senhor Jesus é o Salvador da humanidade e aceita Ele como seu Salvador. Por isso eu acredito e eu aconselho os irmãos a tomarem a ceia se são batizados e se estão em comunhão com sua igreja. Então, essa é a minha posição como presbítero. Eu não sei a posição de outros ministérios, da outra liderança, nem também de outros pastores. A minha posição seria: irmão, você quer tomar Santa Ceia? Resolva a sua situação perante Deus, desça as águas bastimais para participar da Santa Ceia. Agora, a única regra clara na Bíblia sobre a Santa Ceia é que a Santa Ceia é para os salvos. Quem toma a ceia, ele está dizendo que crê que Jesus morreu por seus pecados e que ressuscitou e que um dia vai voltar. Então, essa é a regra clara dentro da Bíblia. Que a palavra de Deus diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é o que o apóstolo Paulo nos transmite, mediante o pensamento do apóstolo Paulo. Então, eu baseio a minha palavra nisso que o apóstolo Paulo registra, que a Santa Ceia é para aqueles que acreditam, que crê que Jesus vai voltar. Para quem não acredita nisso, então a Santa Ceia não tem sentido, não há sentido nenhum participar da Santa Ceia. Então, por que algumas igrejas só dão a ceia para quem é batizado? Bem, a minha posição eu já deixei bem claro, que eu também, se fosse uma liderança,
se eu tivesse um ministério, se eu fosse o presidente do ministério, eu aconselharia a todos os irmãos para participar da Santa Ceia, que antes resolvesse sua situação perante a igreja, descendo as águas batismais. Porque o batismo, ele é uma forma de anunciar publicamente que a pessoa se converteu e agora vive para Jesus. Na Bíblia, as pessoas eram batizadas quando se convertia, para marcar esta mudança de vida e de forma oficial se tornarem participante do corpo de Cristo. Eis que mostra-nos em Atos do Apóstolo, capítulo 8, verso 36 a 38. Vamos ver o que está escrito. Atos do Apóstolo, capítulo 8, 36 a 38. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Muito bem. Aqui nós vemos um diácono batizando alguém que passou a crer e a professar sua fé em Cristo Jesus. Então nós podemos dizer que um diácono ele pode batizar uma pessoa, sendo que se não tiver um pastor ou uma liderança. Então, quando Jesus deu ordem, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, o Senhor Jesus não disse: você precisa primeiro se tornar um pastor, uma liderança, um presbítero, um evangelista, para seguir a minha ordem. De maneira nenhuma, o Senhor Jesus não falou isso. Ele nos deu uma ordem de irmos e fazermos discípulos, a batizar as pessoas, e aqueles que crerem e for batizados será salvo. Então, aqui eu coloco meu respaldo para ministrar a Santa Ceia para alguém, principalmente para um novo convertido que ainda não conhece a verdade. É a mesma coisa que eu estaria dando um medicamento muito forte para alguém que precisar do medicamento menor, porque a pessoa está muito doente e se eu ministrar um medicamento muito forte eu irei matá-lo. Assim também, se eu liberar a Santa Ceia para alguém que ainda não se converteu interiormente, eu estarei matando esta pessoa espiritualmente. Esse é o meu parecer. Quero deixar bem claro que eu não quero que vocês levem em consideração como doutrina. Cada um tem a sua liderança, cada igreja tem a sua doutrina. Se você está numa igreja, a igreja libera para você a Santa Ceia, se você ser batizado e você não sente que isso está te condenando, então fique à vontade. Agora, se o ministério, no caso, se eu fosse o presidente do ministério, eu estaria liberando a Santa Ceia somente para as pessoas batizadas. Esse é o meu pensamento. Também não posso dizer que seja o pensamento do meu pastor, da minha liderança. Agora, se eu estiver exercitando o ministério em uma igreja, e a igreja diz assim: não, presbítero, sirva a Santa Ceia para o irmão, ele não é batizado, mas ele é cristão, e ele tomou a atitude de tomar a Santa Ceia, eu não posso impedir, porque a Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo. Não é eu que tenho que examinar ele, é ele que tem que se examinar.
Então, muitas pessoas, ele ouve o evangelho e até vão para a igreja regularmente, mas ainda não tomaram a decisão de seguir a Jesus. Então, se eles não tomaram a decisão de seguir a Jesus, eles também não podem participar da ceia. Ah, mas alguém pode me impedir de eu tomar a Santa Ceia? Não. Mas se você tomar a Santa Ceia indevidamente, você está tomando para a sua própria condenação. O pastor, a liderança da igreja que está servindo a Santa Ceia, ele não será culpado, porque a decisão, a Bíblia diz que cada um deve examinar a si mesmo. A decisão de tomar a Santa Ceia indignamente é somente daquele que está tomando. Se ele conhece a verdade. Se ele não conhece a verdade, é obrigação nossa, como liderança, mostrar para ele que ele está correndo risco de vida. Então, para evitar que a ceia seja tomada sem o devido respeito ou se torne apenas um ritual cultural, então a igreja, até eu mesmo iria dizer que apenas quem é batizado pode tomar. Mas tem pessoas também que são batizadas e não, até agora ainda não compreendeu a verdade. Eles receberam a palavra, se emocionaram e tomaram a decisão de ser batizar, mas muitas vezes não se converteram. Então precisa que essa pessoa entre na palavra, comece a meditar na palavra. Por isso existe a liderança. Se eu tivesse um ministério, eu ia criar corpo de obreiro para, uma vez na semana, ministrar a palavra, mostrando o essencial do batismo, aquilo que a gente chama de discipular as pessoas. Então, na verdade, tanto o batismo quanto a Santa Ceia, eles são dois rituais muito importantes na vida do crente. Jesus mandou fazer os dois. Todos que amam Jesus devem querer ser batizar e participar da ceia. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que não come da sua carne e não bebe do seu corpo, do seu sangue, não tem parte do seu reino. Então, a Bíblia diz que cada um deve examinar a si mesmo antes de tomar a Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. A responsabilidade de tomar a ceia é minha, é sua, é de cada um de nós. Se você crê que foi salvo por Jesus, você pode tomar a ceia. Mas se você ainda não foi batizado e você almeja tomar a ceia, procure também se batizar. Porque o batismo é a sua declaração pública de fé, de que agora você não mais pertence a você, mas pertence a Cristo. Então procure batizar o quanto antes e aí participe da Santa Ceia. Ah, presbítero, mas minha igreja permite. Eu não batizei porque eu tenho esse problema, tenho aquele problema, não batizei, mas a igreja permite. Eu conversei com a minha liderança e a liderança permite que eu tome a Santa Ceia. O que o presbítero pode falar sobre isso? Nada, porque eu não vou entrar, não vou debater a doutrina de um ministério. Cada liderança tem a sua própria decisão e cada um irá prestar conta daquilo que faz. Eu procuraria preservar. Como liderança, se eu tivesse um ministério específico, eu aconselharia as pessoas a tomarem a Santa Ceia somente após o batismo. Presbítero, eu sou maziado. Eu moro com minha esposa há 30 anos, mas não sou casado. Não pretendo casar. Eu posso tomar a Santa Ceia? Irmão, eu não posso impedir você de tomar a Santa Ceia. Mas se você está maziado, você está fornicando, e fornicação é um pecado. Você precisa resolver sua situação na sua vida conjugal
para tomar a Santa Ceia. Se você tomar a Santa Ceia indignamente, você está tomando para a sua própria condenação. Mas como liderança, eu não posso impedir. Somente o ser humano, cada um é responsável pelos seus próprios atos. Agora, a minha obrigação é mostrar para você que você corre sério risco de perder a salvação se você não legalizar sua situação. Qual é o motivo de você não ter casado? Qual é o motivo de você estar 30 anos com sua esposa e não ter casado? Então, pense nisso. Pense antes de tomar a Santa Ceia. Procure batizar. Depois de batizado, respeite o regulamento da sua igreja. Se sua igreja, você está congregando uma congregação, você procura saber o regimento interno do seu ministério e respeite esse regimento. Converse com o seu líder. Procure a orientação da sua igreja para regularizar a sua situação. Então aí você participe de uma maneira digna da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, ele é muito importante para todos os cristãos. Um cristão, ele precisa tomar da Santa Ceia. Provavelmente algumas igrejas já estarão celebrando a última Santa Ceia do ano 2021 nesse próximo domingo. Alguns ministérios muito grandes já estarão celebrando agora, nesse próximo sábado, a última Santa Ceia do mês de dezembro. Então pense nisso. Amanhã eu estarei trazendo uma outra palavra falando sobre a Santa Ceia. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Que Deus vos conceda graça e paz. Amém?